Eu sou Alicia do Marcelo, mãe da Laura e da Luísa e da Letícia. Eu sou a Cris, esposa do Rodrigo, mãe da Olivia e da Isa. O que nós estamos fazendo aqui? Eu e a Cris tivemos essa ideia voltando de um retiro espiritual muito legal que chama Moriá. E a gente sempre está acostumada a lidar com homens, né, Cris? Isso. Na nossa vida, nos nossos trabalhos. Mas Deus tem colocado mulheres nas nossas vidas para a gente ajudar, para a gente orientar. E a gente surgiu essa ideia da gente falar um pouquinho sobre a nossa história e até convidar pessoas que podiam, pessoas simples, igual a gente, com histórias simples. Mas a gente entende que a nossa história não é para causar dor, mas é para curar a vida de outras pessoas também. Então, se a nossa dor é o nosso maior ministério, né? Exato. Então, se a gente conseguir ajudar, e aí a gente vai escolher temas para trazer aqui ao longo do tempo. Uma maneira bem despretensiosa, né? Nada muito organizado, nem a gente não tem preparo muito amador, né, Cris? Exato. E até para o pessoal entender que nós também passamos por muitos obstáculos, né? Que a maioria das pessoas acha que só acontece comigo, nunca acontece com o outro. A gente acha que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, mas às vezes porque é artificial, né? Exato. E eu falo até isso, eu sempre falo isso no consultório. Lógico que a gente não quer que o outro tenha dor, mas quando a gente vê que o outro tem a dor, mesma dor que a gente deu conta, isso dá força pra gente dar conta também, né? Pra dar conta dos nossos problemas. E aí, então assim, a gente nem escolheu um tema aqui, a ideia era mais nós nos apresentarmos. Bater um papo, né? Aí eu peguei a Cris surpresa para falar um tema assim, que a gente discutiu essa semana no estudo bíblico, que é o perdão. O que é o perdão e o que não é perdão. E é um assunto que não é muito fácil de falar, né, Alice? Não. E muito menos de executar. De executar. Na verdade, é até fácil de falar, né? Só não é fácil de executar. Porque muitas das vezes a gente fala que perdoou, mas só da boca para fora, né? O corpo tá todo corroendo aquela falta de perdão. E você... É sentimento, perdão? Não, não é sentimento. Então, perdão é uma decisão. É uma decisão. E você tem que decidir todo dia. Perdoar. Todo dia. Mas também é um mandamento. Então, perdão é um mandamento. E, na verdade, a gente, quando decide perdoar, a gente tem que tirar a circunstância. Tem que tirar a pessoa. O perdão é individual. Então, é uma escolha que eu tomo todo dia. E foi um divisor de água nas minhas vidas, perdão, na sua também, né, Cris? Eu tô numa fase que é processo, né, Alice? É processo. Todo Quando dia, a gente acha que tá bem, a gente vem. Eu tenho um sentimento de perdão, ao mesmo tempo que eu acho que eu já perdoei, aí tem dias que eu acordo faltando perdão, né? E o mais interessante é falar que geralmente a gente não perdoa, são as pessoas próximas da gente, né? Porque são as pessoas mais próximas, são elas que geralmente causam maior trauma, né? Faz a ferida maior. Então é um processo, E a gente aprende isso tudo, que a paz é diferente de tranquilidade, porque a gente busca na vida isso, ter tranquilidade, que a gente acha que a vida vai ser um mar de rosa. Mas principalmente quando a gente, com a vida cristã, a gente vê que paz é você dar conta, é você estar bem, mesmo no meio da tempestade, né? Exato. E a nossa felicidade não depende só da gente. Então não depende... o momento que eu vivi, eu pensava, nossa, é muito injusto, eu não fiz nada, eu estou pagando um preço caro por isso. Mas a nossa felicidade não depende só da gente. E é exatamente, depende das pessoas principalmente que a gente ama e das pessoas que estão perto de nós, né? Ao lado, né? Ao redor. É assim mesmo. E a minha história de perdão eu vou contar a parte que me atingiu. Então, eu não quero contar a vida de outras pessoas, mas eu quero contar a parte que me atingiu. A minha história de perdão veio com o perdão do meu pai. Então, assim, meus pais tiveram uma separação, eu e minha irmã muito nova, e uma separação muito dolorosa. Se é que existe separação sem dor. Então, eu acho que não existe separação sem dor, com filho pequeno, com filho grande, sem filho. Então, não existe preparo para isso, né? E uma decisão impacta a vida das outras pessoas, né? E foi um momento muito doloroso na minha vida. Então, assim, e eu achava que, por eu não ter feito nada, não era eu que tinha que perdoar.
Mas eu fui crescendo com aquele negócio, com aquela raiva. E é uma raiva que você ou você arranca, ou você decide perdoar, ou você vai morrendo aos poucos. E como que era o seu sentimento de fase? Assim, fase de adolescência, fase de adulto, como que foi esse processo? Você perguntou de fase? A fase mais interessante que eu falo que é a fase, que no momento mais importante, mais agudo, eu tinha vontade, assim, eu fico até com vergonha de falar, mas eu tinha vontade de matar meu pai. E aí, na segunda fase, eu queria que alguém matasse. Eu também já não queria, já estava melhor, eu não queria que eu matasse. Depois, se ele ficasse longe, para mim, já estava bom. Estava ótimo. Então, são os processos. E aí, eu falo isso, até ser natural é muito difícil. Então, eu achava que eu não precisava perdoar porque eu não fiz nada, por que eu tinha que perdoar? Então, não era nem que eu não dava conta de perdoar, eu achava que eu não precisava perdoar. Mas aí, no caso, você achava que era ele que tinha que vir atrás de você e você estava preparada para receber ele para vir atrás de você? Eu nunca achava que ele viria e mesmo se ele viesse, nada ia diminuir a dor que eu vivi. Em algum momento você achou que você tinha que perdoar sua mãe? Ou você acha que todo o tempo era por conta dele mesmo? A ferida era só dele? A gente vê, uma vez eu li um livro que chama Revendo Caminhos, ressignificando o passado e indo para o futuro. Então, às vezes a gente vê o passado por uma ótica, que são pessoas que também estão doentes. Então, estão com a imagem distorcida. Então, a gente tem que ressignificar, a gente tem que ir e ver com outros olhos. Então, assim, uma relação não tem o herói, não tem o vilão. Então, a gente começa a ter uma visão mais realista. Mas aí, o que foi para mim? Eu pensar, nossa, por que eu fizeram isso comigo? Mas aí eu decidi resolver o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Porque é a situação que eu tenho. Porque o porquê que eu falava assim, nossa, mas por que eu passei? Eu fiquei agarrado naquele porquê. E quando eu falo, não tem jeito, mas a vida não tem jeito de eu voltar e apagar essa história. Mas o que eu vou fazer daqui pra frente? E principalmente, Cris, quando eu vi que essa minha história estava impactando na vida das minhas meninas. Eu falo, não é justo, elas não foram culpadas disso, elas não viveram isso, então não é justo elas carregarem o peso dessa história e o peso da falta de perdão, de eu não perdoar e essa mágoa eu ir passando para elas. E passa de geração, né, Alice? Passa de geração. E aí é isso que é o que a gente gosta muito na crise disso, de quebrando maldições hereditárias, né? O que aconteceu vai ficar aqui. Eu não vou deixar ir para outras gerações. E, na verdade, o perdão acaba sendo... É libertador. Você liberta a pessoa que está dentro de você. Então, tipo assim, se a pessoa está pesando, né? Você fala, não, pronto. E, inclusive, em parte de medicina, hoje em dia, uma das muitas causas, né? E um fator de risco de câncer, né? De câncer, de fibromialgia, do diabetes. E o negócio é isso, a sua bagagem, seu lixo emocional, você muda de casa, mas você leva o seu lixo emocional, você corta o cabelo, você emagrece, você muda de cidade, não adianta. Então, enquanto você não mudar o que tá te matando, então quando você não tratar isso, a gente não consegue prosseguir. E assim, o marcador que eu falo que foi o divisor de águas, como que tudo prosperou quando eu libertei isso. E como que começou meu processo. Então, você vê, o Marcelo sempre teve muita fé. Então, foram 2 anos o Marcelo orando para eu entender que eu tinha que perdoar e para eu querer perdoar. Engraçado, né? Porque o perdão é um princípio. Né? E quando você escuta, né, os mandamentos, que é amar a Deus e depois amar ao outro, quer dizer que você tem que perdoar o outro. Por ponto de vista, né? Então, o amar ao outro... acaba como que Jesus te amou. Então, o que você tem que fazer? Você tem que amar, mas você não precisa conviver. Então, o perdão não é a obrigação da convivência. É você libertar a pessoa que está em você. Porque, tipo assim, que você fica parece, carregando um peso nas suas costas. Rodrigo comenta muito sobre uma morte que acho que antigamente existia, né? Quando a pessoa matava, tinha que carregar o cadáver. Ele apodrecendo nas suas costas. Então, você morria porque os bichos queriam comer e acabando... Então, você vê que a falta de perdão é a mesma, né? Tinha uma médica que eu gostava muito, que ela já morreu, Maria Amélia, e ela falava, a raiva é um veneno que você toma e espera que o outro morra, né? E eu falo assim, quando eu dei conta do perdão, a sensação, assim, a frase que eu falo assim, eu não preciso atravessar a rua
que ninguém mais me incomoda. Então, aquela sensação de falar assim, nossa, eu dei conta disso, porque as coisas que vêm, assim, eu vou sofrer, mas eu vou dar conta. Então, eu dei conta de um. Então, e é esquecer o problema. É focar na sua decisão de perdoar. Porque quando a gente passa, a gente vê, não dá para viver com aquela dor, né? A gente acha que é, mas como que eu vou perdoar? Mas você quer viver? Você quer viver feliz? Você não tem outra opção. E a gente sabe também que o perdão é isso que a gente falou, é uma fase, é um processo, né, Liz? Você demorou, você gosta de estar falando que demorou 2 anos. 2 anos o de Marcelo oração. orando, né? Para depois que eu entendi que não. Então você, do tempo que aconteceu, pra você ir, aí você que foi atrás que pediu perdão. Foi. E aquele negócio que a gente customiza a Bíblia, né? A gente só pega a parte que é interessante pra gente, né? Só. Porque a Bíblia não te dá outra opção. Então a gente não tem outra opção, que exatamente é um mandamento, perdoar. Mas um texto sem um contexto vira um pretexto. A gente só pega a parte que é interessante pra gente. Mas aí no caso é isso que eu tô falando. O processo para você chegar até a fase do perdão. E como aí, que foi isso? Tipo assim, quanto tempo que demorou para você? Porque você foi atrás para pedir perdão. E aí o que é passar? Então você passa pra raiva. E aí você fala assim, não, mas o outro teve algum motivo para fazer isso, assim, ou até por uma decisão ruim. E aí, mas eu falo assim, a gente pede misericórdia a Deus para perdoar as nossas falhas. Então a gente pede a Deus para perdoar a gente e a gente não perdoa o outro. Então a gente coloca num grau de perfeição, né? Entendi. Do outro, né? Então foram 2 anos o Marcelo orando e as meninas orando também. E depois eu comecei a orar. E aí eu passei a parar de focar e reviver o tempo todo. Nossa, mas olha o que aconteceu, olha o que passei, olha a exposição que eu tive, olha a humilhação que eu tive. Ô, Cris, a nossa história assim, é muito parecida. Quando tem traição, a gente fica muito exposta, né? Então a gente sai na rua, parece que tá todo mundo te olhando, né? Gente, verdade. Então, olhando e assim, todo mundo comentando. E assim, eu sempre fui muito tímida. E aí eu falei assim, eu ser o centro dessa atenção. Aí você tá exagerando, Alice. Continua. Não, você falou que você é muito tímida, as pessoas vão ficar um pouco. Mas eu ser o centro. Você é tímida com quem? Com a comunidade em geral. Mas eu ser o centro das atenções me incomodava muito. Então, assim, eu sempre, eu gostava de ser discreta, eu não chegava em festa atrasada, porque eu não gostava de tá todo mundo sentado e eu chegar, e eu falo assim, nossa, olha, a minha família ficou exposta, a minha vida toda exposta por uma atitude que eu não fiz. E aí, o tempo todo eu voltava. E acaba que acontece isso mesmo, né? A gente fica totalmente travado, tem aquela sensação de não quero sair, eu não quero ficar. Você chega no lugar, as pessoas estão falando qualquer coisa, você acha que tá falando de você, né? E eu falo isso, a nossa dor é o nosso maior ministério, porque quando a gente vive isso, a gente começa a olhar com mais compaixão com a história do outro. Então, assim, uma fofoca, uma coisa que vai fazer o outro sofrer, então a gente não passa pra frente. A gente não tira opinião precipitada. Verdade. Né? A gente pensa porque muito todas antes as de falar, histórias né? têm 2 lados. Verdade. Né? É aquilo, né? O erro, igualzinho do casal. A minha história também, né? Isso que você falou, muito parecida. Mas eu não sei se o seu pai passou por isso. Mas eu sei que da minha família é uma geração. Então é o tataravô, o bisavô, o avô e o pai. E aí a gente tem que quebrar isso. Que é mais fácil replicar padrão do que evoluir. Né? Exato. Então, é isso que eu falo. Então, eles já têm muito neles que, é do mundo, né, Liz? É do mundo. Então, tipo assim, se o outro fez, eu também vou fazer. E acha bonito, que aí não, eu sou mais homem por causa disso. Eu não sei a motivação do outro, que eu posso falar do meu, mas assim, é o que a gente vê acontecendo sempre, né? E o que você perguntou, isso, então assim, que eu não te respondi até agora, disso, quando que foi? Aí a gente fala, oh, meu Deus, nossa, me dá mais fé. Mas não é você buscar, é o exercício diário. Então, você lê a palavra, mesmo sem entender, que uma hora vira a chave. Você pensa, esses dias, quando eu falei com o Marcelo para falar sobre perdão, o Marcelo falou assim, Lícia, assim, é inacreditável. Ele até achou que é inacreditável. Um dia eu ouvi falar, você queria falar para os outros sobre perdão. Né? Porque é uma coisa assim,
que eu falava assim, isso é só para Deus. Então, E na verdade é só Deus, é um sobrenatural mesmo. Mas o Deus é o Deus do impossível. Porque o possível a gente faz, mas é o impossível é Deus que faz. Então, o perdão existe. Existe. E não é opcional. É decisão, então, você acha que... Então, aí, não. Então você, hoje, você sente que você já perdoa 100%. Mas você não convive. Certeza. Mas você perdoa... Eu convivo pouco, mas... E aí, o que eu fui tirando isso? Eu fui tirando aquele... parar, porque no auge da dor, você revê aquela história, fica 24 horas a história passando, a exposição. Exato. O que você passou, o que você viveu. E aí, eu falo assim, é o tempo todo. Eu não consigo viver com essa dor, então não tem outra opção. Então, assim, é a minha decisão diária, acordar e falar, eu não tenho outro jeito. Eu decido ser feliz e para eu ser feliz, eu tenho que perdoar. E assim, como que a gente prende, a palavra nem prende, mas benção na nossa vida, como que Deus assim quer libertar, fecha a porta, né? Como que a gente fecha, como que a gente fica agarrada lá, Deus quer abrir a porta de ir pra frente, e a gente quer ficar agarrado na nossa dor. É isso aqui, né, que tá escrito aqui. Oferecer amor quando não há motivo para amar. Não há motivo para amar. É o que tá lá em Lucas, daqui, Lucas 6, 27 e 28. Isso daqui, a Cris, nem quando a gente foi no Moriá e foi no perdão, e tinha essas frases, né, que oferecer amor quando não há motivo para amar. É reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Então, porque a gente julga, condena, né? Esse direito de julgar, né, Lícia? A gente acaba entendendo por ponto de vista, né? Que a gente aprendeu isso nesse curso, esses dias também, sobre ponto de vista. A gente tem que começar a entender que o que eu ouço não é o que você ouve. O que eu vejo não é o que você vê, porque muitas das vezes... Não é a verdade absoluta. É aquele teste que tem na internet que o pessoal vê lá, que se o vestido é rosa ou branco, ou se o tênis é rosa ou branco, verde cinza. Então, cada um tem um ponto de vista. Uma percepção, uma sensibilidade, né? Diferente. Não é verdade absoluta. E assim, essa é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. É a gente pegar assim uma chibata e ficar batendo o tempo todo e martirizando. E ó, eu falo assim, eu passei por ter que perdoar o outro. Mas eu fico pensando como que ainda mais difícil é nós nos perdoarmos. Você imagina uma atitude nossa que causou dor na nossa família, mas as nossas escolhas definem a nossa história. Né? Então, diariamente eu tinha esse exercício, eu acordava e eu falava, e até que um dia o Marcelo falou, quando você confessa, quando você fala com Deus, você é perdoado. Mas quando você fala com as pessoas, você é curado. Então, eu falo, até esse processo, eu nunca contei minha história assim, eu conto no consultório, conto com minhas amigas, mas como que eu entendo isso, eu entendo que nesse momento pessoas estão sendo liberadas também. Então, assim, eu creio nisso. O que a gente fala não é a gente. Verdade. É o que o Espírito Santo fala através de nós, que a gente seja instrumento do Espírito Santo, né? E às vezes, a gente não fala que isso, no meio da tarde, por que a gente está falando. Mas quem ouve sabe por que está ouvindo. Lógico, sabe por que está ouvindo, né? Então... E acaba sendo isso aí mesmo, né? A gente vê que é uma história que repete. A gente vê que tem falhas maternas, mas a maioria das falhas hoje nas famílias são paternas. E como que a gente vê isso? Como que é o alcoolismo? Como que é o adultério? Como que é a raiz da iniquidade, né? E aí, e por que você acha que você vê isso tudo, que é a estrutura familiar. Então, a gente vê isso, o mundo espiritual quer atingir o mal, é a família, porque destruir a família não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter casa boa, não adianta você ter avião, não adianta você ter navio, que não adianta. Você destruiu a família. E o que menos importa é o dinheiro. Na verdade, né? E é o que eu sempre falo, meus problemas nunca foram gerados por dinheiro. É verdade. E o dinheiro não resolve o meu problema. Então eu falo assim, eu tomei... E aí, quando a gente ouviu aquela frase também, né, Cris? Tem um que decide cavar o poço. E o outro levar. Então, a gente que decide cavar o poço... Vai beber água suja, né? Porque até a água ficar limpa... Demora um tempo. Mas a gente sabe que nós vamos abrir, a palavra convence, mas o exemplo arrasta a multidão. Então eu sabia o que eu queria para mim e principalmente o que eu não queria para minhas meninas. Para suas filhas. Né? Então, esses dias a gente teve uma conversa, até disso que eu nunca pensei que eu tinha que ter perdoar a infância que foi roubada, minha adolescência que foi roubada.
mas eu entendo que tudo tem um propósito. Então, essa minha história me deixou mais forte. Então, e aí eu falo, quando eu decidi perdoar meu pai, então eu pedi perdão ao meu pai, a gente não fica achando que foi história da Disney, que a gente abraçou, rodou. Romântico, né? Não, Foi... porque a decisão, quem teve fui eu. Então, eu não precisava esperar do outro. Então, a decisão, eu que tomei a decisão, mas foi libertador da minha vida. E um dia, eu e a Cris também assistimos uma pessoa muito legal, que ele chama Bruno Brito, né? Bruno Brito. E ele fala sobre as motivações. Então, a gente tem 3 motivações. Uma é o eu, mas o eu acaba sendo uma motivação egoísta, né? Então, pensa só em mim. Mesmo, né? A outra é a motivação ao outro. Então, a gente colocar expectativa no outro. Eu vou ser feliz se o outro mudar de atitude. Mas se o outro mudar, então eu não vou ser. E isso causa desânimo e causa frustração. E criar expectativa no outro, né, Alice? É aquele negócio. Você acha que ele vai te dar essa taça de presente, aí ele chega com um copo americano, e aí você fala, nossa, mas eu queria... Não que não seja bom, mas não era a minha expectativa, né? Mas você criou uma coisa que não existe. E a expectativa criada é frustrante mesmo. Então, isso aí é um perigo. O pessoal tem que tomar cuidado, porque criar expectativa no outro... E aí, aquele negócio de você ficar sem energia, desanimado, frustrado, e uma cobrando, colocando um peso muito grande pro outro. Então, quando você... E é o que o Marcelo fala, é o da cruz, quando você começa a ver... Porque o que é religião? Religião é religar com Deus. Então, quando você... é o que Deus, eu vou seguir o que Deus me mandou. Sou eu e Deus. Então, o que Deus... Então, a nossa motivação, a gente consegue ter uma outra visão sobre as coisas, né? E eu falo assim... Como que uma atitude minha, as minhas meninas ficaram mais leves com essa minha atitude. Então eu falo assim, essa minha história, é a história, você vê em cada casa, provavelmente tem um que passou. Lógico, isso aí é todo mundo. E eu falo assim, graças a Deus que eu dei conta de perdoar, mas assim, eu perdi 15 anos carregando esse defunto. E adoecendo. E aquele negócio, tá tudo bem, aquele negócio, fala assim, nossa, mas tem um negócio ruim, tem um negócio me incomodando. E o interessante, né, Alice, é que aí você vai sair para um jantar. Você fica toda travada, né? Você fica com medo da pessoa chegar, da pessoa aparecer. É ressabiada. Como que eu vejo se eu vou dar conta? Nossa, mas eu não quero transparecer. Deixar transparecer. E assim, e eu sou muito durona, eu acho que eu tenho que dar conta. Então eu achava que eu não vou dar conta. Então hoje, e aí é isso. E eu falo, ainda bem que é uma coisa de cada vez, porque se fosse tudo junto a gente não dava conta. É verdade. Porque é o que você vê, é o que você tá passando, porque toda é um preparo. Então você passa por uma, você fala assim, acha que eu nunca mais vai passar? Não é isso que a Bíblia fala. É verdade. Né? Você falou aí que eu tô passando, deixar bem claro, né, que é aquilo lá. A falta de perdão, a gente fica carregando aquilo por um tempo. Há anos atrás, eu fiquei também um tempo sem conversar com meu pai, um tempo sem ter contato mesmo com ele em relação disso. Hoje, a história se repete, mas eu já consigo conversar. Eu já consigo ligar. Que é o honrar isso, e o pai e respeitar. mãe, é verdade. Né? Eu tenho por honra por ele ser meu pai, mas eu não tenho culpa de ele não ter tido pai. A história dele também não foi fácil, por mais que ele já teve oportunidades de aprendado. Mas é isso aí. E a gente não pode perder a esperança que o Espírito Santo vai fazer uma transformação. E também não vou achar que, nossa, por que eu frustrei, minha irmã frustrou, minha mãe frustrou, porque a gente... foi perdido, foi em vão? Não, nunca foi em vão. E eu acho que deveria perdoar tantas vezes que fosse necessárias, tantas vezes necessários, sabendo que a gente não pode criar expectativa no outro, porque ele ainda continua falhando. Né? Porque mas eu nós somos seres falhos, nós somos verdade. seres humanos e nós somos falhos, né? Você comentou do Bruno Brito, aí você falou 2 e esqueceu da terceira. Deus. Então, porque senão o pessoal vai querer saber. Então, e a terceira motivação é Deus, que é a motivação então é que gente... o outro e Deus. Que é o caminho vertical, né? E aí, e no Moriá ele coloca que é reconhecer as próprias imperfeições, falhas e pecados. É doar amor, é permitir que a pessoa do objeto perdão possa também desenvolver o amor que até então só negaram. É ter as emoções conquistadas, é deixar livre, soltar, liberar, mandar embora os sentimentos. Gente, essa é a sensação, é de leveza mesmo, né? É atribuir favor incondicional àquele que nos feriu. Não é esquecer o mal que nos fizeram. Perdão não é amnésia.
Né? Porque você fala assim, mas não como que eu vou esquece. esquecer? Não é esquece, amnésia. não esquece. Mas é conciliar a dívida que o outro contraiu. É jogar o lixo emocional fora. É uma ordenança do Senhor, você vê, é um mandamento. É um princípio, né, Alice? Que é aqueles 12 princípios básicos. Se nós cumprirmos, não é religiosidade, é São Deus. princípios É Deus, princípios cristãos. E até mesmo outras pessoas que não têm a mesma religião, que não seguem por Cristo, né? Mas foram criados nesses princípios. Nesses princípios. Então a gente percebe que os princípios básicos para sermos melhores, né? Pessoas. Tem essa base aí, e um deles é o perdão. Não é isso? Ô, Cris, o que eu gosto muito é esse daqui, olha. É poder visitar o passado e voltar ilesa. Né? É isso aí, hoje você consegue contar sem chorar. Porque as e outras entendendo vezes... isso, que tem um propósito e que outras vidas podem ser curadas através da minha história. É a prova mais difícil que tenhamos de passar a vida cristã. Devemos praticar o perdão sempre. É praticar. É ser misericordioso com quem errou, tratando do mesmo modo como Cristo nos tratou. Que é o mais difícil, né, Liz? Isso é difícil, porque é coisa de dia. Tem dia que eu acordo e eu não quero falar eu não quero ligar, eu não quero ver, eu não quero nada. Tem dia que eu falo, não quero que as minhas meninas, não quero nada. Só que eu percebo que eu não posso. E o negócio, você vê, e o que é a graça? A graça é um favor que você não merece. Verdade. A misericórdia, você errou, você tem um preço a pagar, mas você pede para Deus para aliviar aquela pena, né? E é ser grato a Deus pelo perdão recebido, que a gente recebe o tempo todo. Agora, é entregar a ofensa imediatamente a Deus. É reconhecer que alguém errou com você, contudo, optar em deixar a raiva de lado em relação a essa pessoa. É manter abertos os canais por onde flui a confiança e o amor incondicional. Isso tudo é baseado em versículos bíblicos. É uma reação positiva contra a ofensa, ao invés de uma reação negativa contra o ofensor. É tomar a decisão de não levantar mais ofensa perante 3 pessoas. Deus, seu próximo e a si mesmo. Que é os 3 fatores. E aí, e a gente, para ir finalizando, né, Cris, o que é ao contrário a falta de perdão? É dar ao diabo o direito legal de deprimir a pessoa e a depressão poder levar à morte. E engraçado, né? Olha só como que o inimigo é sujo e como ele imita as coisas de Deus. Porque lá na Bíblia fala que quando você estiver triste, chateado, quando você estiver agoniado, o tempo que você quiser conversar com Deus, que é para você entrar para o seu quarto, fechar a porta e orar a Deus, que é conversar com Deus, né? Aí o inimigo vem e faz o quê? O inimigo vem, copia a mesma coisa, manda você pro quarto. Deprime pra deitar e não levantar mais. E a depressão vem o quê? É inverso da oração. Porque se você orar, você não tá deprimido. Porque deprimir é você deitar e ficar ali. E parado, o orar né? é o quê? O orar é o conversar com Deus. Com Deus, é isso e mesmo. até isso, ó, Deus, eu não dou conta. E a Se depressão, eu for pelo Senhor, eu não dou conta. E a depressão é deitar com o inimigo mesmo. Porque muitas das vezes, ao invés de você ir pro quarto, dobrar seu joelho, sentar, fazer o que tiver e conversar com Deus, conversar igualzinho você conversa com um amigo. Não, você prefere deitar, ver um Netflix, ligar qualquer coisa, ver cenas. Cris, pra falar a verdade, quando acontece isso, quando aconteceu assim, eu lembro isso quando aconteceu a primeira vez, eu tinha 12 anos, a sensação tem que abrir um buraco, você tá caindo, você não vê quando você vai parar de cair. E a vontade é o quê? É deitar e tampar a cabeça e falar assim, nossa, meu Deus, uma hora eu vou acordar e foi um sonho. Um pesadelo, né? Que não tem jeito de ser sonho. Nada disso aconteceu. Né? E é gerar anarquia e enfermidade. É desenvolver um câncer na alma. É isso mesmo. Eu falo que às vezes o que o outro fez, falo assim, nossa, mas ela teve o câncer pelo que fizeram com ela. Mas é a gente não permitir que isso, porque alguém pode ter feito, mas a permissão quem dá é a gente. É verdade. Né? Então, de permitir carregar esse peso, é se colocar debaixo da ira de Deus, é impedir o perdão de Deus, é alimentar espíritos malignos com suas mágoas, amarguras e ressentimentos. Essa é Efésios 4, 31 e 32. Destrói o caminho que um dia vai precisar para passar para o outro lado. Olha para você ver, você destruiu a ponte, como que você vai chegar lá? Como que você vai pegar a sua bênção se você destruiu a ponte? E o deserto é um lugar de passagem, não é lugar de moradia. Não é onde abrir acampamento, né? Levantar acampamento. E até entender que a falta da gente fazer isso, a gente acaba deixando para as nossas filhas
que se um dia nós errarmos, vai ser o mesmo preço, né? Elas vão fazer do mesmo jeito. Exatamente. Né? Então, isso e nós estamos passíveis, não precisa ser os mesmos erros, mas nós estamos passíveis de erros. Lógico, né? o tempo inteiro. O tempo inteiro, se porque nós tornar somos prisioneiro humanos, do passado. né? Prisioneiro do passado. Eu senti assim, eu vivi anos prisioneira do meu passado. E mudava de cidade, ia para uma cidade, uma outra, e eu continuava presa ao meu passado. E todo dia, uma hora a gente já fica... Esses dias eu falei, se você me perguntar o que aconteceu, o que me doeu tanto, hoje eu tenho que resgatar na minha memória, mesmo eu tendo dor, mas eu não lembro, porque não vem. Mas só aonde você vai, você conta sempre a mesma história, olha o que fizeram comigo, coitado de mim. E aí você começa a ficar vítima da situação. Você aceitar esse papel de vítima é muito ruim, muito né? Ruim. É guardar rancor, é como segurar um carvão em brasa para jogá-lo em outra pessoa. Você é o único que se queima. Uma vez eu vi uma dinâmica disso, sobre perdão, de ser com raiva. Assim, então você pega o carvão, e o carvão muito levinho, você vai ali no varal com aquele lençol branquinho. Então você olha que aquele lá é aquela pessoa que te feriu. Então você vai pegar o carvão, você vai julgar, pode julgar à vontade. No final, quem vai estar sujo? Quem tá é você. Então o carvão é leve, é você. Então você julgou, ficou aquilo em função daquilo, mas o outro não. Engraçado, né? Porque o outro realmente continua a vida normal, né? Ele não. Porque ele acha que nem errou. E às vezes, isso eu vou falar, às vezes ele nem sabe. Ele nem sabe que ele errou, Ele nem sabe o que ele errou. Ele acha que, tipo assim, gente, o que eu fiz, né? O que eu fiz? Eu bebi o dia inteiro, bebi a noite inteira, aí a família ficou lá preocupada e não sei o que, a família toda chateada. Ele nem sabe, que pra ele tava divertindo, tava ótimo. Não tem nem a noção do ele tempo. Traiu, ele nem sabe, porque ele sabe agora tá vivendo a vida. Quando é a infância, a gente tem muito isso dos nossos heróis. Então, assim, a gente perder, desconstruir isso, que aí você sente, quem que vai me ajudar? Então, assim, quem eu tinha como referência me traiu. Né? É assim mesmo. Então, quem vai me ajudar? E, Olícia, é muito difícil a gente confiar em outro homem, né? Isso dá um livro ainda. Eu, depois, porque difícil. Eu tinha decidido que eu ia ser isso, por isso que eu falo, tem um propósito. Não era por... problema que a gente passou nunca foi falta dependência financeira, mas eu falava assim, eu tinha na minha cabeça, eu nunca vou passar por isso que eu passei, e eu vou estudar e eu vou ser independente, e eu não vou casar, eu nunca vou eu vou deixar de ser feliz para não correr o risco de sofrer de novo. Então até isso, quando eu conheci o Marcelo, então assim, foi Deus e foi terapia para saber que eu podia construir uma outra história. Eu não precisava replicar essa história. E por que você acha que os homens geralmente é os que causam mais, que são mais tomados pelo inimigo? Por que você acha que eles deixam mais brechas? Não sei, eu acho que até isso da sociedade, né? Para provar para o outro, é o efeito manada, é fazer o que meu amigo faz. Hoje a gente vê muitas mulheres fazendo também, né? Lógico, mas na nossa geração era mais o homem, né? Homem. E eu falo até isso, o conceito de família antigamente, o homem era o prover, o homem era colocar dinheiro dentro de casa, né? Então não era participar da criação, não era... A Bíblia já falava o que era família, mas no que eles viviam não era isso, né? Das decisões serem tomadas juntas, né? De viver ali em família, né? De honrar a mulher. O homem não tinha, né? Não tinha isso mesmo. A gente vê histórias aí, né? Dos nossos antepassados. Elas tinham que ficar com a barriga no fogão, né? Lavando as roupas, fazendo, acontecendo, e vivia... E com aquela dor, e via aquela dor solitária, né? É verdade. Então não compartilhava com ninguém, tinha que aguentar, né? E a gente vê muito isso, um termo que foi muito banalizado, que é submissão, que vemos que era da escravidão, que dependência, mas a submissão era estar sobre a mesma missão, né? Sobre a mesma missão em amor, né? Lógico. Então... E é obrigação do homem amar a mulher, proteger a mulher. E é obrigação da mulher estar debaixo da mesma missão. Ou seja, não é porque ele quer que você faça só isso, não. Mas se ele amar você e ele chegar a conversar sobre aquela situação ali, você vai acabar entendendo, porque ele tá te guardando, você né? Pensar,
o tempo todo do casamento, não é você pensar, não, eu vou casar para eu ser feliz. Eu vou casar para fazer o outro feliz, né? Que não é ser egoísta, né? Aquilo que você falou. E a gente falando sobre... em casados, a Cris também participa do Casados para Sempre. Verdade. E quem tiver interessado, então pode, a gente vai ver onde que a gente vai postar, mas pode, por quê? Agora em agosto começam as novas turmas. Porque é um projeto em princípios cristãos. Tem o ano, que é para quem namorado, noivo, tem o Casados para Sempre e tem o Pais para toda a vida. Isso. E assim, é um curso que você pode fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque é um curso simples, dado por pessoas simples, pessoas iguais a gente, mas de um impacto muito grande, que vem assim, do valor, tu vê o que você quer para sua família, o que você quer para você, o que você quer para seus filhos, que é coisa que a gente vai perdendo com a correria da vida, a gente vai tudo muito no automático. E você falou e pode repetir, isso aí, nós vamos ter um tempinho a mais para frente para conversar, mas só pra gente finalizar mesmo, quando eu fiz o Casados para Sempre a primeira vez, eu já não queria, porque eu achava que eu não ia nunca ser casado para sempre com ninguém, exatamente por conta do passado, né? E aí eu fiz, e depois de quase 8 ou 9 anos eu refiz. E quando eu refiz foi a época que eu entendi o que é ser casados para sempre, né? E através do Pais para toda a Vida é que eu entendi sobre o perdão dos meus antepassados, sobre o que é ser pai, sobre o que é ser mãe, sobre o que é cuidar de uma família mesmo. Então, assim... Nem sempre esses traumas que a gente viveu, nem sempre foi intencional, não, né? Verdade. E e eu falo que a gente fala assim, o tempo de Deus não é o tempo que Deus resolve, o tempo que Deus quer. É o tempo que a gente dá conta, né? Verdade. Então nós vamos ficando por aqui. Nos desculpe pelas nossas falhas. A intenção, assim, não foi nada profissional, nada de nem preparar, mas é falar assim o que a gente tinha no coração. A Cris estava sofrendo. Estava sofrendo mesmo. Porque ela não sabia nem o que a gente ia falar, mas assim, eu repito, a gente não sabe porque fala, mas quem ouve sabe o que está ouvindo. Então, nós vamos tentar fazer mais vezes, falar com outras pessoas que têm histórias muito legais, histórias edificantes, que edificam as nossas vidas e que vão edificar as suas também. Então, para vocês entenderem que toda situação que acontece na sua casa... Nós temos as nossas batalhas. É a mesma coisa. Não precisa achar que isso aqui acontece. Muda só o endereço. Só o endereço, todo mundo. Né? Mas quando a gente decide levar uma vida cristã, então ser pequenos cristos, a gente sabe que a gente pode mudar a história, pode mudar o final. E que nós vamos ter batalha, mas a gente vai sair sempre mais forte do que isso. Verdade. Obrigada, Fica gente. com Deus. Muito obrigada.